Boss, você permite que as pessoas te façam infeliz e você nem sabe disso. Mas eu vou te contar agora, tá? E o que acontece? A grande questão é que essa permissão que você dá às pessoas está te adoecendo mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Olha só, não é saudável não impor limites. Não é saudável que você permita que façam com você o que bem entender. Mas de onde vem isso? Por que eu não consigo me posicionar? Por que eu não consigo impor limites? Por que eu permito que as pessoas façam comigo o que bem entender? Bom, podem ser por vários motivos. Alguns traumas da infância, algumas crenças na infância, enfim, que vêm lá da infância, pode ser por vários motivos. Eu vou mencionar aqui algum deles e você vê se você se identifica. Porque às vezes você é aquela pessoa que se pergunta assim: eu não sei por que eu deixo as pessoas fazerem o que elas quiserem comigo. Eu não sei por que eu não disse aquilo que eu deveria ter falado tal hora. Eu não sei por que eu deixei essa pessoa me tratar desse jeito. Eu não sei por que eu deixo essa pessoa falar comigo nesse tom. Eu não sei por que eu permito que essa minha amiga seja falsa comigo, ou me engane, ou me traia, e eu continuo perdoando. Mas a verdade é que você pode até mesmo estar perdoando, mas esse perdão, ele pode estar atrelado a uma dependência emocional, a um ciclo no qual você está nele de não conseguir se posicionar, impor limites e, claro, está totalmente fundamentado nessas crenças que podem ter sido geradas por alguns traumas, tá? Quais podem ter sido, assim, as situações que aconteceram no passado que te colocaram nesse ciclo de permitir que as pessoas façam o que quiser com você, não impor limites e não se posicionar? Um deles é o fato do abandono. Olha, uma criança que se sentiu abandonada e um adulto que não cuidou dessa criança abandonada, essa criança sua, sabe? Vamos imaginar que eu, na infância, tenha me sentido abandonada e eu ignorei esse fato. Só que eu nem imagino que eu não sei dizer não, que eu não me imponho, que eu não me posiciono, que eu não estabeleço limites, que eu permito que as pessoas me tratem como bem quiserem ou façam comigo o que bem quiserem. Eu permito isso, mas eu não sei de onde isso vem. Isso pode vir do sentimento da sua criança, o seu eu, criança, abandonado, que se sentiu abandonado lá na infância. Então, o que acontece? Pode ser que você tenha presenciado algum conflito entre seus familiares e que uma pessoa se posicionou de uma maneira específica e aí aconteceu ali uma ruptura, uma desconexão, uma separação, e a partir daquela situação gerou um trauma em você de que se eu me posiciono, eu também vou passar por essa separação. Se eu me posiciono, vai acontecer também essa ruptura na minha vida. E como essa ruptura lá na sua infância, essa separação lá na sua infância, te gerou uma dor que você não soube conduzir, claro, porque você era criança, e você carregou isso. Tem pessoas que carregam conscientemente, tá? Nossa, a separação dos meus pais mexeram muito comigo. Ou, nossa, meu pai ter saído de casa ou ter traído a minha mãe mexeu muito comigo. Ou, nossa, o fato de eu ter nascido e não ter conhecido meu pai, isso até hoje mexe muito comigo. Tem pessoas que têm essa percepção, têm o conhecimento desse sentimento de abandono conscientemente, mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que dizem assim: não, peraí, eu sou super tranquila, meus pais, eles se separaram e eu lidei super bem com isso. Só que o que acontece? Você aceita, por exemplo, pode ser que, tá? Não estou dizendo que é a sua realidade. Entenda, eu não conheço a sua história, não sei quem é que tá me assistindo. O meu objetivo aqui é trazer clareza para você, para que você entenda o porquê você tem se comportado da maneira que você tem se comportado e o porquê que você tem permitido que as pessoas façam esse tipo de coisa com você. Tem mulheres que repetem isso, tá? E me perdoe, eu não quero aqui ativar gatilhos em você, mas se você repete frases como: ah, eu nasci pra sofrer, ah, eu não nasci pra ser feliz no casamento, ou ah, eu nasci pra ser feita de idiota, ah, eu nasci pros outros me fazer de otária, ah, porque eu nasci pra ser tratada desse jeito, porque ninguém nunca me trata bem, ninguém nunca me ama, ninguém nunca me valoriza. O que acontece? O pior de tudo é que, como a sua mente já está acostumada com esse padrão comportamental, é isso que ela busca, é isso que a sua mente, que o seu corpo busca, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele quer poupar energia, ele quer nos poupar energia. Então, o que acontece? Tudo
tudo que é novo nos gera um certo desconforto, nos gera estranheza, nos gera aquele sentimento, ai, será que vale a pena eu insistir nisso aqui? Será que isso aqui vai valer a pena? Então, tudo que é novo, o nosso cérebro ele tende a estranhar. Então, o que acontece? Se você cresceu num lar conturbado, em um lar no qual você sempre teve que se silenciar, sempre teve que permitir, sabe? Sua mãe te colocava do jeito que ela queria, seu pai te colocava de outro jeito que ele queria, e aí seus irmãos eram mais velhos e também replicava aquele comportamento, aquele padrão meio opressor, meio agressivo, e aí você aceitava, então você permitia, sabe? Ou, pelo fato de você ver, talvez, a sua mãe ou algum ente querido sofrer por se posicionar, ou por uma cobrança que ela fazia, ou por um limite que ela estabelecia, e você, de certa forma, visualizava ali uma penalização, você foi se acostumando, seu cérebro foi se acostumando a, não, peraí, eu vou ficar calado, não, eu não vou impor limites, não, eu não vou me posicionar, não, o que a pessoa fizer, eu vou permitir. Então, o que acontece? Mesmo que você saia de dentro da casa dos seus pais, ou de dentro desse lar no qual você foi criado e acostumado com essa realidade, com essas situações, o que acontece é que quando você sai desse lar e você traz tudo isso, o que o seu cérebro vai procurar é isso. O seu cérebro vai procurar a mesma coisa. Nossa, então como que eu me livro disso? Como que eu me liberto disso? Como que eu paro de procurar por isso? Então, você precisa procurar por ajuda para fazer toda uma reprogramação. Sim, esse fato, essa questão da reprogramação, ela é muito importante. Por quê? Porque o seu cérebro, ele precisa se desvincular daquilo que te faz mal, daquilo que é negativo e que ele está acostumado. E aí ele vai conhecer coisas novas. Então, sim, é mudar padrão comportamental, é mudar ambientes, é sair de ambientes que te mantém nesse ciclo desses padrões comportamentais, dessas situações. Então, é toda uma força-tarefa, todo um planejamento alinhado ali a um tratamento terapêutico e tudo mais, para que o seu cérebro aceite o novo, busque por algo novo. E isso é um trabalho mesmo, tá? É um exercício mental diário. Às vezes você vai ter que fazer isso hora por hora. Vai ter dias que vai ser um pouco mais desafiador. Então, entenda. Permitir que as pessoas façam com você aquilo que elas bem entendam não é normal. Isso está te adoecendo, te mantém nesse ciclo o tempo todo. Isso pode estar acontecendo com você inconscientemente. Ah, Boss, eu lido muito bem com a separação dos meus pais, eu lido muito bem com o abandono, eu lido muito bem em não ter conhecido meu pai. Isso é o que você diz conscientemente. Por quê? Porque tem muita coisa também, como o seu cérebro ele quer evitar que você sofra, o que ele faz? Ele esconde essas informações que geram mais dores, que geram mais desconfortos de você. Ele aprende a fazer isso para que você pare de sofrer. É um mecanismo de defesa automático do nosso cérebro. Tem pessoas que o cérebro faz todo esse trabalho, essa força-tarefa, e aqui, gente, eu tô falando para vocês assim de uma maneira muito generalizada, muito grosseira, para trazer para a realidade, sem usar muitos termos técnicos, sem usar muito conteúdo, um linguajar difícil, para que você de fato entenda como que o seu cérebro funciona, como que ele trabalha, o porquê que você mesmo saindo da casa dos seus pais, separando de um casamento, de um ex-companheiro que te fazia sofrer, que repetia padrões, que você identificou padrões comportamentais, às vezes do mesmo que você viveu lá na sua infância, etc. Quando você encontrou outro parceiro, você percebeu, caiu em si que ele fazia as mesmas coisas, você fala, cara, como que eu rompo esse ciclo? As minhas escolhas são ruins. E aí é de onde vem também aquele ditado, eu tô rindo, mas é porque, gente, seria cômico, né, se não fosse tão trágico. Mas tipo, nossa, eu tenho o dedo podre, todo cara que eu busco, todo cara que eu me relaciono, isso acontece, parece que é o mesmo padrão e tudo mais, mas de fato, o seu cérebro ele pode estar inconscientemente nesse ciclo, nessa procura daquilo que é o normal para ele, o que ele está acostumado, habituado. Então, sim, você não vai conseguir se livrar disso sozinha, não vai, porque vai ser uma força-tarefa sua, da sua terapeuta, da sua mentora, da sua coach, vai ser toda uma força-tarefa usando ali ferramentas e etc, tanto para te ajudar a curar esse trauma, a se livrar dessas crenças limitantes, como também um plano de ação para que você comece a se comportar de maneiras diferentes, a fazer escolhas diferentes, a ter mais domínio sobre os seus pensamentos, a identificar com
antecedência quando que você está repetindo um padrão de escolha, um padrão comportamental, entende? Então, você precisa dessa ajuda. Então, o que acontece? Não é normal você ser feita de trouxa ou achar que você nasceu para sofrer, não nasceu para ser feliz num casamento e etc. Ou que você nasceu para repetir a história da sua mãe ou a história da sua avó, ou que todas as mulheres da sua família já se separaram 2, 3 vezes e vivem sozinhas e que esse também é o seu futuro, é o seu destino, tá? Não aceite isso. Não permita que isso aconteça com você. Você tem a autoridade de permitir e não permitir. Deus te deu essa autoridade. Então, o que você tem que prestar atenção? O que eu permito que as pessoas façam comigo? Como que fulano me trata? Quando é que eu me sinto mal? Quando é que eu me sinto desvalorizada, desonrada, não me sinto amada, me sinto trocada, enfim, tudo isso. Quando eu me sinto assim? Eu me sinto assim quando a minha amiga me trata assim, assim. Eu me sinto assim quando o meu esposo me trata assim, assim. Eu me sinto assim quando fulano faz isso e isso comigo. E olha para aquilo ali e pergunta, por que eu estou permitindo? Por qual motivo eu estou permitindo que essa pessoa faça isso comigo repetidas vezes? E outra pergunta que você precisa se fazer: por qual motivo eu não me permito impor limites? Por qual motivo eu não me posiciono? Por qual motivo eu permito que essas pessoas façam o que elas querem comigo? E que isso vem se repetindo ao longo dos anos. Qual é o meu medo? Eu me sinto insegura? É o medo de perder? É o medo de me ver sozinha? É o medo de repetir ciclos? Porque às vezes tem mulheres que, por exemplo, aceitam uma situação muito desastrosa, muito dolorosa no casamento, porque ela acredita que se ela se separar, ela vai estar repetindo o mesmo ciclo da mãe. Só que, na verdade, ela não percebe que ela já está repetindo esse ciclo. Ela já repetiu o ciclo no momento da escolha. Enquanto ela via todos os sinais, porque com certeza houve sinais, e ela não soube impor limites ali. Ela não soube se posicionar ali. Então, o ciclo, ela já repetiu. Então, porque às vezes nós damos ênfase para algo mais específico, tem mulheres que dão ênfase mais para, nossa, eu não quero me divorciar, porque, enfim, meus pais se divorciaram e etc. E aí, se eu divorciar, eu vou estar repetindo o ciclo, mas o ciclo ele já foi repetido lá no momento da escolha, sabe? Do acasalamento, enfim, da entrega para essa pessoa, entende? Do casamento e etc. Esse ciclo já se repetiu. É porque é aonde você focou, é aonde você deu a sua maior atenção, e pode ser que aonde você coloca a sua maior atenção, pode ser que lá na sua infância, ou quando esse fato aconteceu no passado, foi onde mais te doeu. Então, o que acontece? Não é normal. Cuidado que isso está te adoecendo. E cuidado, porque se você permite com que as pessoas façam o que quiserem com você, se você permite que te tratem de qualquer jeito, se você permite reviver ciclos que te machucam, isso de fato pode estar te adoecendo, mas pode ser que você não esteja nem percebendo. E pode ser que você já percebeu e que você se pergunte, eu não entendo por que eu aceito isso. Isso me dói tanto, isso me prejudica tanto, por que eu estou aceitando isso? A partir do momento que você se posiciona e fala, a partir de hoje, eu não permito mais que me tratem desse jeito, que fulano faça isso comigo, que faça isso, isso e isso, que, enfim, que não me trate ou que não faça isso por mim. Quando você impõe esse limite, você passa a se permitir. Você passa a se permitir a descobrir qual é a raiz deste comportamento seu, ou qual é a raiz dessa sua omissão. Porque quando você não se posiciona, quando você não impõe limites, você está se omitindo. Você está se omitindo e se prejudicando e se adoecendo. Então, qual é a raiz dessa omissão? É porque eu não quero repetir ciclos? É porque eu tenho uma crença de que, sei lá, quem se posiciona é mulher que é doida, é barraqueira, ou é dramática, ou é chiliquenta? Ou eu não me posiciono porque mulheres que se posicionam são vistas como mulheres machão, mulheres isso e aquilo? Ou eu não me posiciono porque se eu me posicionar, meu medo é do meu esposo me largar e eu não quero ser uma mulher largada, porque a mulher largada não é valorizada? Enfim, várias coisas. Ou se esse homem me largar, eu vou repetir o ciclo da minha mãe, eu vou ser abandonada mais uma vez. Sabe? Ciclos que você repete aí, a gente precisa encontrar a raiz para tratar essa raiz. Isso significa que você vai abandonar o seu esposo? Isso significa que você vai tratar essa raiz e que você vai se separar? Não! Nem, em todos...
Tem casos e casos, mas tem casos que a mulher tem medo de se posicionar, de impor limites, e aí o cara, né, a outra pessoa acaba se comportando de maneira errada, muitas vezes também repetindo um padrão, mas quando ela se posiciona e quando ela impõe limites, parece que é um basta assim na confusão. Parece que até a outra pessoa se encaixa no lugar. E a pessoa olha e fala, nossa, realmente, se conscientiza, nossa, eu tô errando, errei nisso e tal, nossa, realmente, a gente pode mudar a vida, a gente pode mudar esse comportamento, a gente pode mudar essa realidade. Não, eu topo, me desculpa, pede um perdão e etc. E aí o casal se encaixa e é incrível, é um final feliz. Existe sim um final feliz. Claro que tem casos de que a mulher se posiciona, a mulher impõe limites e o caboclo fala, não, então, se é assim, eu não aceito, tarará, vou te largar, parará, parará. Mas é o que eu digo, não é a separação que vai ser o estopim da coisa. O estopim da coisa, o ciclo, ele já se repetiu lá no momento do casamento, da escolha. Amizades, às vezes você foi uma criança que sofreu muito bullying, sofreu muita crítica na infância, enfim, era rejeitadinha da turma, ou era que sofria mais crítica, mais bullying da turma, etc. E aí hoje, pra se dar bem nas suas amizades, você aceita qualquer coisa. Se a sua amiga te liga, você tá a posto. Se a sua amiga pede pra você fazer isso, você faz. Se ela pede pra você emprestar seu nome, você empresta. Se ela pede isso, falta emprestar marido, menino. Então assim, você aceita qualquer coisa, e aí essa pessoa é grossa com você, ou essa pessoa só te procura quando ela precisa de um favor e etc. E você vai aceitando. Por quê? Porque aquela menina, aquela criança que era reprimida ou que era, enfim, abusada psicologicamente pelos amiguinhos da escola, que sofria bullying, que era ignorada lá na infância, ela ainda tá gritando aí dentro de você. E aí, inconscientemente, você não consegue entender por que as suas amizades são tão ruins, por que suas amigas te fazem sofrer, por que você não se sente valorizada pelas suas amigas, ou às vezes você se doa demais pelas suas amigas, muito mais do que elas pra você, e você não consegue entender por que isso acontece. Mas aquela menininha lá da infância, e aí pode ser que você já percebeu isso, só que você percebeu de uma forma dolorosa. Vou te dar um exemplo. Às vezes você já percebeu, se você só não quer reconhecer. Você diz assim, poxa vida, a minha vida toda eu tive problemas com amizade. A minha vida toda eu tive que ficar correndo atrás das pessoas para elas serem minhas amigas. A minha vida inteira eu me lembro na escola que eu tinha que me esforçar, eu tinha que agradar muito mais, que as pessoas ficavam zombando de mim. As menininhas faziam grupinhos e me deixavam de fora. É muito triste ser essa pessoa. É muito triste ser uma pessoa que não tem amigo. Você já identificou, só que você não quer reconhecer que aquela menininha precisa de ajuda e ela tá gritando aí dentro de você. E aí quando você vai se comportar, tomar decisões em relação às suas amizades, é aquela menininha que reage, porque o seu emocional tá conectado lá a esse trauma lá da infância. Então, gerou uma crença e você só vai até onde a sua crença te permite. E são as suas crenças que geram os seus pensamentos. São os seus pensamentos que produzem as suas emoções. E são as suas emoções que fundamentam as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, as suas tomadas de decisões. E é tudo isso aqui, ó, que gera seus resultados. Então é um efeito cascata. A sua crença tá aqui de que você tem que ser boa demais, de que você tem que agradar demais, que você tem que permitir demais, que você não pode impor limites, que você não pode se posicionar, senão você vai ser rejeitada, zombada, eliminada, excluída, né? E etc. E aí é o efeito cascata. Na hora aqui da tomada de decisão, ao invés de se posicionar, de impor limites, você não impõe. Porque a crença gerada por aquele trauma que aquela garota sofreu, que aquela garotinha que você sofreu, ainda influencia diretamente no seu comportamento, na sua tomada de decisão em relação às suas amizades hoje em dia. Então, assim, essa permissividade, essa permissão não é saudável, não é normal. Claro que em alguns momentos da vida a gente vai permitir. Um momento ou outro a gente fala, isso aqui eu nem preciso me posicionar não, tá bom. Um momento ou outro a gente fala, tá, deixa essa fulana aí achar que tá fazendo o que quer e que tá tudo certo. Deixa esse caboclo aí, meu marido uma benção, deixa ele. Tem momentos que a gente vai deixar pra lá. Não tô falando pra você se tornar uma general, aquela coisa, uma ditadora. Não, mas o tempo todo estar permitindo que as pessoas façam com você o que elas querem, o tempo todo estar permitindo falta de educação, falta de consideração, falta de cuidado, falta de zelo, falta de atenção, falta de carinho, falta de reciprocidade, de lealdade, de fidelidade, de respeito, não é normal. E isso te adoece. E você continua permitindo. Mas por quê? Você talvez já identificou, pode ser que você nunca tenha identificado nada do que eu te falei, mas você se identificou com a repetição de frases que eu trouxe
aqui que você pode dizer hora ou outra, ou enfim, corriqueiramente, ou pode ser que você já tenha identificado isso, mas que você não reconhece, porque você acha que tá tudo bem. Não, eu já identifiquei, mas é meu jeito. Não é seu jeito. Não é o seu jeito. O que faz você pensar que isso é o seu jeito é a sua crença, que tá lá instalada. Por quê? Porque aquela garotinha teve que aceitar o abandono do pai, teve que lidar com o sofrimento da mãe que foi abandonada. E aí, por ver, por enxergar, por viver aquele sofrimento da mãe, ela falou: opa, então se eu fazer o que a minha mãe fez aqui, ó, se posicionar, impor limite, meu marido vaza. E aí hoje você aceita qualquer coisa. E você precisa reconhecer, entender que isso te faz mal, que isso te adoece e procurar ajuda. E essa é a minha missão aqui: ajudar e ensinar mulheres a se livrarem das crenças que as limitam, a curarem seus traumas que as aprisionam, a se conhecerem, a se desenvolverem para que elas se tornem mulheres prósperas, livres, posicionadas, que sabem impor limites e que, claro, se tornam mulheres saudáveis emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Te vejo no próximo vídeo.